tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2015. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3623. Ele tem 5 páginas, 54 logias e 10 máximos. O tema de hoje a ser debatido é Holopensene bibliográfico, da especialidade Grafo-Pensenologia. E ele foi redigido pela nossa veterana verbetógrafa Eliana Manfroy, que é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. É brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90, tenepsista desde janeiro de 2008. Agora que o holopensene bibliográfico é a atmosfera pensênica da Consim e ou de ambientes intrafísicos, atratora e fixadora de pensenes consolidados relativos à escrita, leitura, produção, pesquisa, armazenamento, publicação, conservação, exposição e divulgação de artefatos do saber, notadamente os livros. Na pensenologia, o holopensene da bibliologia, o holopensene pessoal bibliofílico, a fixação multissecular da bibliopensenidade. E aqui na fatologia, o interesse desde a infância pelas bibliotecas, o fato de ganhar recorrentemente obras escritas, a doação de obras escritas, o mecenato na área editorial, o colecionismo bibliográfico, a bibliofagia homeostática. A Universidade do Livro, na Universidade Estadual Paulista, Unesp. A história do livro, a história da escrita, a história da leitura, a história das bibliotecas. A importância dos livros sobre os livros. E aqui na parafatologia, as retrovidas sucessivas em torno dos livros, o investimento dos amparadores extrafísicos no autorado tarístico. A hipótese do grupo revezamento multiexistencial em torno das grandes enciclopédias. A retrosenha holobiográfica grupal, expressa no livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. E aqui na argumentologia, nós temos uma tipologia com 36 diferentes atividades desenvolvidas em ressomas sucessivas, não excludentes, passíveis de contribuir na construção do holopensene bibliográfico da Consim. E aqui na remissiologia, nós destacamos bibliofilia, bibliologia, biblioteca, holopensene existencial, holopensenofilia pessoal. E na frase enfática, a construção do holopensene bibliográfico pessoal resulta de inúmeras retrovivências dedicadas aos livros, entre elas a de autor, condição a ser atualizada a cada neo-ressoma. Na questionologia, você admite a importância de construir ou identificar o próprio holopensene bibliográfico? Os livros constituem a modalidade de objeto mais numerosa na própria base física? E na bibliografia específica, nós temos 3 fontes. Agora vamos à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Autor, leitor, escrita, acervo, gescões. Memória, erudição, livrarias, bibliofilia, bibliotecas. Bibliotismo, retrosenha, colecionismo, parapsicoteca, mater pensene, intelectualidade, autorrevezamento, mentalsomatologia, grafopensenologia e seriexologia.
Agora, por falar em holopensene bibliográfico, a gente faz uma chamada aqui para o curso Lucidez Retrocognitiva, que vai ocorrer entre 9 e 10 de janeiro, agora, de 2016, e eles fazem a seguinte pergunta: você já investigou os arquivos da sua holomemória? Então, nós temos 3 professores nesse curso: professora Daiane Roça, professora Michele Pontes e o EPICOM Pedro Fernandes. Então, aqui nós temos as informações, vocês podem obter pela consecutivos, telefone 91210717 e também na recepção do SEAEC, 3525-2652, tudo com o DDD 45. Então, esse é um curso teórico-prático com formação de campo retrocognitivo, cujo objetivo é desenvolver a autopesquisa mnemônica a fim de melhorar o desempenho retrocognitivo dos participantes. Então, vamos lá, deve ser muito bacana. E também, a gente tem um outro curso aqui em 19, 20 e 21 de fevereiro, que é sobre a reciclagem das posturas monárquicas, com o tema Intelectuais nas Cortes. Então, tem uma relação também com o nosso tema de hoje, do verbete. Esse curso, ele objetiva aprofundar a compreensão histórica da monarquia, regime político arcaico ainda vigente em vários países, criticando os excessos, superficialidades e posturas anticosmoéticas relacionadas. E visa também estudar o temperamento, aí promovendo as reciclagens de traços fardos monárquicos. Então é isso. Procura também uma reconciliação com o passado, né, dos participantes, através de uma abordagem historiográfica e conscienciológica. Então, também informações aqui no SEAEC, mesmo telefone, 45-3525-2652, e ele vai acontecer aqui em Foz, no Hotel Mabu Interludium. Uma ótima pedida aí também, já é a 8ª edição desse curso. Muito bacana. Então, professora Eliana, vamos lá? A gente quer ouvir você sobre a motivação para fazer esse verbete. Bem, mesmo antes de conhecer a conscienciologia e entender o que seria um holopensene bibliográfico, eu já percebia isso, né, em muitas pessoas, em muitos locais. E na minha própria história pessoal, eu fui uma criança que brincava com livros, principalmente com enciclopédias, né, quando ainda na minha época, as enciclopédias eram vendidas de porta em porta, né, no interior do Brasil. Sim, a Delta La Rússia, Barça, enfim. E aquele homem que chegava lá em casa e batia e tirava aqueles livros lindos da mala, né, ficava horas convencendo minha mãe a comprar, e ela até comprou várias. E quando chegava aquilo, eu passava muito tempo brincando com aquilo, assim. Mesmo antes de aprender a ler, eu lembro que a primeira enciclopédia que a minha mãe comprou, eu tinha 5 anos e eu não sabia ler. Mas aquilo assim me atraía, era uma enciclopédia ilustrada, né? Ela pensava nas pesquisas, né, para os filhos fazerem, né, nas pesquisas escolares, mas aquilo assim me atraía e eu sentia hoje eu entendo, né? Na época, claro, era muito assim, paragenético, eu tinha uma atração, eu sentia que aquele universo me era familiar, né? E aí, em seguida, eu me alfabetizei com 6 anos, aí eu começava a realmente ler e mexer naquele material. E eu sempre gostei muito das bibliotecas, né? Na escola, era muito comum que no intervalo, chamado recreio, eu ficava na biblioteca, procurando livros, lendo livros, retirando livros, mais do que brincando. E sempre gostei muito de estudar e de ler. Então, de alguma forma, eu já tinha um pouco desse holopensene. E na conscienciologia, esse holopensene é muito forte, né? Nós temos
Por exemplo, aqui no CIEC, então, nós temos a holoteca, nós temos o holociclo, nós temos, e mesmo as instituições conscienciocêntricas, né, que estão aqui na Cognópolis, a própria Editares, a própria Enciclosapiens, né, a Unescom, enfim, a Reaprendência, com cursos bem específicos também nessa área da erudição. Então, aqui a gente é cercado de livro por todos os lados, de autores, de verbetógrafos, enfim, é muito forte, isso é um valor muito forte, né? E esse Holopensene, estudando o paradigma consciencial, a gente compreende que ele não é construído apenas em uma vida, provavelmente, né? Muito provavelmente esse Holopensene ele vem se construindo ao longo de muitas existências. E aí, quando surgiu essa expressão, que até foi o professor Valdo que usou essa expressão numa mini tertúlia, estava falando do Holopensene bibliográfico que ele tinha, dos livros caírem na mão, de tudo. Ele foi um colecionador de livros já muito pequeno, muito criança ainda, e o restante da sua vida dedicada a eles, como autor, como colecionador, como estudioso, como fomentador, né, de novos autores, enfim. Então, é uma coisa que nós estamos imersos aqui dentro, né, da CCCI, ou pelo menos em algumas situações mais específicas, mais intensivamente, nesse Holopensene bibliográfico. Daí eu achei que valeria a pena, né, a gente conversar, falar sobre isso, num verbete que não esgota o assunto, porque ele é muito amplo, né? Acho que dá para a gente falar, escrever muito mais sobre esse tema. Com certeza, sempre vale a pena falar desse assunto, né, Eliana? Então, a gente tem aqui uma pergunta na Pensenologia, na página 10, segunda linha. É assim: como podemos cultivar uma forma holopensênica favorável na base física do autor? Pois é, isso também é algo que a gente constrói na nossa base física, principalmente por dois fatores. Primeiramente, pela leitura, ou seja, você montar a sua biblioteca pessoal, você ter o seu espaço, seu escritório, sua biblioteca, o seu ambiente, seja o que for, né, com os seus livros, com o seu material de leitura e o seu local de escrita, e principalmente com, se possível, uma disciplina, um hábito regular de escrita. Agora, a gente tem aí muitas dicas, né, de vários autores, inclusive do professor Valdo, de transformar a casa inteira num local de escrita, né, num ambiente favorável à construção de uma forma holopensênica favorável a isso. Então, é você ter papel e caneta, material para ler, livros para ler, enfim, até móveis e objetos de decoração, lembrando a escrita, trazendo à tona o processo da escrita e da leitura. Isso tudo ajuda, mas principalmente se você tiver o hábito da leitura, da escrita, do estudo, do autorado, em diversos níveis. Eu acho que é isso que vai construir uma forma holopensênica, né? Eu queria que se discorresse essa primeira citologia, aí fala da questão do Egito, tudo de biblioteca. Eu não sei se isso tem a ver com a Biblioteca de Alexandria. A citaciologia, Não sei, porque olha, a Biblioteca de Alexandria é cultura grega, apesar que estava no Egito. Sim. Foi queimada várias vezes, mas eu não sei. Não tem como não pensar nisso, né, professor Arlindo? O que eu gostei dessa citaciologia foi o que ele disse, assim, essa ideia de que, né, as bibliotecas eram chamadas de tesouro dos remédios da alma, né, que se curava a ignorância, que é uma grande, a pior patologia a pior das enfermidades, né, a origem de todas as outras, e ainda é, né, infelizmente ainda talvez a pior das patologias. Eu achei interessante, depois eu fui ver um pouco mais sobre esse autor aqui, e aí eu levei um susto, porque ele era um clérigo e ele era um autor, defensor do absolutismo monárquico francês, e foi um grande conselheiro do rei, enfim, mas ele tinha muitos escritos interessantes, ele valorizava muito a questão da erudição. Agora, Arlindo, não tem como a gente não pensar na Enciclopédia de Alexandria e o nosso, de alguma forma, o nosso vínculo, algumas pessoas aqui, com o vínculo com esse local, com esse ambiente. A citologia é desse francês, né? Ele que citou isso. Porque, é só para explicar uma coisa, a Grécia é onde houve nascimento da filosofia por causa da democracia.
tinha uma abertura bem maior. E a Biblioteca de Alexandria também, né? Se bem que foi queimada várias vezes. Mas pode ser que tenha a ver com isso, né? Que fala do Egito, apesar que era cultura grega. Porque quando existe esses governos mais autoritários, aí não existe possibilidade de livre debate, de nada, nem de filosofia, de nada. Ou tem uma filosofia única, dogmática. Aqui dá a impressão, uma questão bem de abertura, e do Egito, tudo bem, agora só se foi do Egito, precisa ver de que época que ele quis dizer, mas tudo bem. Mas é só para... Mas a tua lembrança é muito boa da Biblioteca de Alexandria. É que acho que a gente pode pensar nessa coisa cultural das civilizações e do intercalamento que ocorre entre os diversos governos, né? Porque mesmo tendo aquela cultura, dependendo de quem está no comando, é comum a destruição, né? Infelizmente é assim que acontece, é igual aqui, né? Em qualquer lugar. Mesmo tendo uma cultura geral permeando, tem as quebras, as rupturas, mas enfim, ainda bem que no final sobra, né? Fica o saldo, né? E no caso da Biblioteca de Alexandria, ela era muito incentivada pela dinastia ptolomaica, pelos Ptolomeus, os reis Ptolomeus, que tinham assim eles eram bibliofílicos, assim, natos. Inclusive eles buscavam, compravam, todos os navios que aportavam no Porto de Alexandria eram obrigados a entregar todos os seus livros, no caso, né, papiros, na época, e eles eram copiados, só que o que se diz é que ele devolvia as cópias e eles ficavam com os originais. Então, era um valor muito grande aquele patrimônio, né, cultural que era basicamente da herança grega. Agora, tinha uma parte da Biblioteca de Alexandria que só estudiosos e esses convidados, né, famosos que chegavam até lá, podiam ter acesso. Aí foi construída uma outra parte, o Serapium, que era aberta à população, que o povo, né, em geral, tinha acesso. Então, assim, o acesso aos livros, o acesso à cultura, não era assim tão grande também na Antiguidade. A gente sabe que, né, até poucos séculos atrás, poucas pessoas eram alfabetizadas, né? Era uma elite, tanto religiosa, como intelectual, como aristocrática. Então, felizmente, hoje isso está bastante democratizado. Agora, Arlindo, sem nenhum conhecimento muito específico, né? Mas uma coisa que me remete a essa questão do holopensene, da escrita, né? A gente, em relação à culminância aí nas bibliotecas egípcias, a gente pode pensar na questão dos hieróglifos, das escritas nas pedras, né? Nos tabletes lá, enfim, toda uma história mesmo de desenho informativo que seria enfim, era a linguagem da época, né? Então, tem tudo a ver com essa cultura realmente, né? Então, deve ter um link forte com a culminância em bibliotecas em si, né? Começando com as pedras e as paredes escritas, né? Placas de argila, todas as formas de escrita, né, e de material utilizado ao longo da história. Agora, Eliana, ele pergunta... Tudo bem aí, Arlindo? Agora, aqui na página 10, ela pergunta, na quinta linha da pensenologia, quais as diferenças entre o holopensene do holociclo e o holopensene da holoteca? Os dois são holopensenes bibliográficos, por excelência. O que a gente pode dizer assim, né? Como leiga, não sou especializada em nenhuma dessas duas grandes estruturas aqui mentais somáticas aqui do CAEC. O holociclo ele é constituído basicamente de dicionários e de recortes, né? Os recórteres de jornais, revistas, então os clippings, né? Aquelas milhares de temas de recortes de jornais e revistas e outras publicações, e hoje já são mais de 6.400 dicionários no holociclo. No holociclo também está a encicloteca, ou seja, as enciclopédias estão
no Holociclo. E na holoteca nós temos livros e muitos outros artefatos do saber também, que são as diversas coleções que existem lá, né? Coleções desde gibis, conchas, fotografias, selos, moedas e muita coisa. É um acervo que, inclusive, não está exposto porque ainda não há um local, né? Futuramente teremos aí o Mega Centro Cultural Holoteca. Então, eu acho que essa talvez seja uma diferença mais evidente, talvez hajam outras mais sutis, né? E eu acho que o Holociclo teve muito assim, teve e tem o papel de linha de montagem mental somática de produções escritas, de gestações. Foi a base, né, da enciclopédia, um bom tempo, ainda muitos pesquisadores vão lá, né, mas a enciclopédia foi muito tempo lá, foi a gestação dela, hoje está disseminada aí, né? Mas eu penso que, basicamente, essa diferença. Alguém quer ajudar aí, por favor? Lembrando, né, Eliana, né, que o Holociclo, ele foi montado como sendo o escritório do professor Valdo. Era o escritório do professor Valdo por um bom tempo, né? Então, para quem não conhece, tem um mesão enorme, ele sentava ali mais na ponta. E também uma outra coisa séria que, conforme você colocou, ele foi criado originalmente para realização da enciclopédia, né? Então, a gente entrando lá tem aquela placa enorme, enciclopédia da Conscienciologia, e as várias estações de trabalho que compõem o Holociclo até hoje são uma linha de montagem, como você colocou, para escrita, né? Para pesquisa e escrita originalmente da enciclopédia dos tratados, né, que compunham a enciclopédia também, comporiam, enfim. E agora eu acho bem interessante, porque esses dois holopensenos são bem diferenciados, né? É muito diferente o do Holociclo e o da holoteca. Tem um outro aspecto também que eu acho bem interessante, que é a holoteca é alguma coisa aberta ao público, quer dizer, o Holociclo também, mas a holoteca qualquer pessoa pode ir lá e usar e pesquisar. Já o Holociclo não, já tem um papel um pouco mais restrito em termos de local para trabalho, né, para pesquisa. Agora, também tem uma coisa que eu considero totalmente diferenciada do Holociclo, que são que é a hemeroteca, né, dos recortes do cosmograma, que é absolutamente diferenciado em relação à holoteca, e a questão dos dicionários e enciclopédias, né? E essa questão também de você acessar ali na mesa diretamente, enfim, a questão do amparo, né, de função que tem ali no Holociclo, das equipes. Na verdade, eu me lembro que quando eu acompanhei muito bem naqueles processos dos fenômenos que aconteciam, quando o Valdo trabalhando, em 2002, 2001, já no Holociclo. E dos diferenciais que a gente perguntava muito, eu era muito interessado na questão da sondagem, né, de ambientes. E os diferenciais, como você falou, a holoteca ela é mais praça pública. Então, devido às obras, às pessoas que circulam ali, ele traz muito mais as questões das consciex e até uma questão quando fala das visitas, você citou no verbete, né, das visitas às bibliotecas, era uma questão, eu me lembro uma vez em 2002, quando ele cita que veio um grupo de consciexes para acessar determinadas obras de fenômenos que tinha na holoteca. Então, ali era mais aberto. No Holociclo, era como já havia mais de processos de paratecnologia, a gente já vê que ele amplia muito mais o processo de atenção da pessoa, ele é uma praça pública, se comparado, por exemplo, quando a gente compara um escritório, e o Valdo citava muito do escritório na casa dele. Ali o Holociclo era mais praça pública, mas ele não era tanto quanto a holoteca. Então, tem uma diferenciação que é aí que vale a pena as pessoas virem aqui conhecer e fazer os experimentos de sondar os ambientes e ver, trabalhar nos dois e ver qual é a diferença. Porque tem uma diferença bem grande. Para quem trabalha ali...
ainda sobre esse assunto, casualmente, hoje de manhã... Tem vários usuários aqui, né? Eu me fiz essa pergunta. Super bom, porque eu estava monitorando no Holociclo, né? Cheguei, eu abri 8 horas, tudo certinho, e o pessoal foi chegando e foi indo para a holoteca. E Isso hoje? Não, hoje de manhã. E eu comecei a pensar assim, mas por que o pessoal escolhe... Para mim, o ambiente melhor sempre foi o Holociclo. E o pessoal foi para lá, e depois que vieram 2 pessoas, umas 3 pessoas já foram direto para a holoteca. Eu fiquei pensando, será que é pela pessoa que está atendendo? Mas depois eu vi que se tivesse uma moça bonita no outro lado, podia ser que o pessoal escolheria lá. Mas casualmente o outro que estava lá é da mesma, cabelo branco também, então eu digo, não, fiquei pensando sobre esse assunto, qual é a diferença, ou se é preferência pelo ambiente, pelo pensene, mas aí eu concluí que deve ser a motivação da pesquisa, porque o ambiente mais ou menos é igual no sentido do interesse por livros. Então, eu acho bem diferente, mas claro, tudo tem livro, né? Fiquei sem a resposta, né? Mas posso te dar a resposta? É bem diferente. Eu penso. Ele foi um dos que foi direto. Eu fui um dos citados. Você foi um dos citados. Não é porque você não é uma moça bonita, não tem nada a ver com isso. Mas é por conta do meu foco, que era o estudo bibliográfico lá, de alguns temas que tem na holoteca, né? E o Holociclo ali também eu vejo muito trabalho, é um processo, né? Pelo menos posso estar enganado, mas quem está ali é para entrar num processo de um trabalho que tem várias etapas, né? Que é aquela organização de todas as referências de jornais e revistas, né? Foi isso. Oi, Diana, parabéns aí pelo verbete. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Megacentro Cultural Holoteca, como é que ele foi idealizado pelo professor Valdo, o que ele falava com vocês a respeito, e como é que está o andamento dessa mega obra, né, desse mega projeto. E depois também, se você puder falar um pouco sobre esses 2 primeiros livros da bibliografia. Ok, aí eu vou pedir também ajuda para os universitários para me ajudar com o Megacentro Cultural. Né? Não tem ninguém aí do Megacentro, não, né? Não tem ninguém presente que poderia falar um pouco mais. Não, olha, esse projeto, professor Dulce, ele é antigo, né? Assim, essa ideia de expansão, né? Da holoteca, eu não sei exatamente quanto foi proposto. Olha, originalmente tinha até um projeto que chamava Holoteca 2, que aconteceria aqui no terreno 2 do CAEC. E, em seguida, após o advento aí não sei exatamente em que ano, do Vila Consciência, surgiu essa ideia do terreno, projeto né, em si. no frente à Vila Consciência, em 2013, né? Acho que é 2013. Agora, quer falar, Gabriel? Porque esse projeto, né, do Megacentro, ele prevê realmente um espaço muito grande, não sei, alguns milhares de metros, é muito maior do que a holoteca hoje. O projeto já existe, o projeto executivo, ele está sendo concluído, mas ele já está, assim, o projeto para uma prefeitura, assim, prefeitura eu não digo, mas com certeza o projeto para orçamento, ele já existe, já existe e já tem esse orçamento, enfim, os responsáveis, que é a equipe da IEC, o professor César Cordioli, eles estão com esse projeto, buscando patrocínio, né? E a ideia, então, é que a Elice concentre todo o acervo e as coleções da holoteca, que hoje tem inúmeras coleções fechadas, guardadas, por falta de espaço para exposição ao público. Então, além das coleções já existentes, tem também a proposta aí de novos projetos para novas exposições. E essa questão da mega vitrine da Conscienciologia, espaços, né? Vai ter um grande espaço, um grande auditório para eventos. Tem uma cúpula, né? que é aliás, eu não sei
vocês devem saber, né? Você deve saber que é o projeto do Oscar Niemeyer, na época ele doou o estudo preliminar para a IEC, não é? Isso. E esse mesmo projeto foi desenvolvido, claro, pela equipe do escritório dele, depois da dessoma dele. E o que mais? Então, tem o auditório, tem as salas de exposição. Né? Vai ter salas de estudo, de pesquisa, quer dizer, vai ser bem mais do que só uma holoteca ampliada. Ele vai ter aspectos, inclusive, de museu, de museologia, de exposições grandes, né? com ambientes... O projeto é muito grande, ele prevê... depois uma ampliação, inclusive, de ter lojas, ele ser basicamente voltado para a comunidade Foz ter esse atrativo. Agora, com um processo turístico que já é muito forte aqui na cidade. Agora, a holoteca, um curso que dá uma ideia, assim, um esboço do que se pretende, o curso Holotecologia, que já ocorreu ano passado, já está na 2ª, 3ª edição, acredito que esse ano tenha de novo, eles vão já trabalhando, porque tu tem que estar formando uma equipe, já está trabalhando com o holopensino das pessoas, porque por até esse projeto que hoje, se tivesse construído, não basta ter construído, ele tem que ter uma equipe muito grande para estar trabalhando ali e funcionando, como foi as outras obras aqui, né? E está na fase, principalmente agora, de busca de recursos. Busca de recursos. Busca de um dinheiro grande aí para construir. Só quero completar isso. Esses dias eu vi aí no jornal nosso aí de Foz, que lá o templo budista, nada contra, porque eu já fui lá, gostei, nada contra. Mas ele é o maior atrativo turístico, um dos maiores, porque, lógico, que tem outros atrativos maiores, mas lá tem um afluxo grande de turistas. Esse megacentro pode ser futuramente um afluxo de turista maior. Porque a gente não pode esquecer, né, Lindo, que além desse atrativo do prédio, de ser um prédio de um arquiteto de renome como Oscar Niemeyer, essa coisa do edifício monumento, né, como você está colocando, que é um grande chamariz para as cidades em geral, tem esse grande chamariz que é o acervo, em primeiro lugar, o acervo da holoteca hoje, que é um dos maiores acervos, se não o maior, em obras sobre parapsiquismo, né? É muito grande o acervo. Tem um bibliotafio bem rico, né, Gabriel? Se a gente poderia dizer, específico do tratamento desses temas. Na verdade, parapsiquismo. Exatamente. O processo da holoteca é interessante entender ele e do megacentro para entender o holopensine bibliográfico, porque quem conhece determinadas obras ali é a Gibiteca, que tem a maior da América Latina, mas é uma das maiores do mundo. As coleções que estão ali são raríssimas. Então, assim, para quem realmente coleciona e entende do assunto, sabe que ali é fora de série. E outras tantas obras. O bibliotafio, que é a parte de obras raras, tem obras que são... por exemplo, nós tinha lá no jornal, por exemplo, em quadrinhos, que era de 1800 e pouco, raríssimo. As obras de parapsiquismo, a gente pode dizer tranquilamente, é a maior coleção de livros sobre parapsiquismo no mundo. Hoje, tranquilamente dá para dizer. A American Society for Psychic Research, a SPR, todos, eles não têm essas obras como tem aqui. Então, ali, para a pessoa entender, eu acho que do holopensine bibliográfico, o melhor laboratório. É um prato cheio, né? Um banho de loja. Mas eu vou completar aqui a pergunta do nosso colega. As duas primeiras referências. A primeira é este livro do Robert Darnton. Ele é um historiador inglês, especializado em livros, principalmente na enciclopédia francesa, né? E ele hoje ele chefia uma grande biblioteca dos Estados Unidos, eu acho que é a do Congresso, enfim. E ele, nesse livro aqui, é muito interessante, porque ele traz artigos onde ele fala sobre principalmente o futuro do livro. Então, ele traz muitas coisas interessantes que, mesmo com toda a tecnologia, né, o livro, o códice, este livro de papel, não está com os dias contados, né? Realmente é um patrimônio que vai se manter. E outras abordagens sobre o livro muito interessantes. A segunda referência, eu não trouxe o livro, até eu esqueci. A Vida Intelectual, Seu Espírito, Suas Condições, Seus Métodos,
Esse livro eu ganhei da professora Adriana Lopes, eu disse, né? Ela viu o livro e lembrou de mim, e me deu. E é um livro escrito por um religioso, mas intelectual, do final do século retrasado, início do século passado, muito interessante, onde ele fala sobre assim, toda a prática, toda a vivência, o espírito mesmo da vida intelectual, da vida voltada aos estudos, à pesquisa. E ele tem um holopensene bibliográfico muito forte, este autor aqui, esse pesquisador, né? Então, bem interessante. E, claro, essa bibliografia poderia ter muitos livros, mas eu fiz uma opção por ser mais sintética aqui. E só coloquei esses dois, que são bem importantes para mim. Eliane, podia falar um pouquinho sobre a ocorrência de sincronicidades contínuas sobre livros? Pois tá isso na parafatologia. Na parafatologia, né? Antepenúltima e penúltima linha. Sim. Isso eu percebo tanto com as pessoas, comigo, com relatos, né? Aqui parece uma coisa tão comum, entre aspas, de ocorrerem sincronicidades em relação aos livros. As pessoas relatam, vi muitos relatos. Olha, eu estava precisando de tal livro, ganhei de presente, né? Eu estava passando por uma biblioteca, pensando num tema, tinha um livro para fora, assim, né, retirado da estante, era um livro sobre o tema. Enfim, diversos tipos. Eu, por exemplo, tive um processo muito interessante. Eu estava fazendo um verbete sobre leiturofilia, né, crítica, e assim, eu estava com nós estávamos morando juntos, e meu duplista há não muito tempo, e eu não tinha olhado todos os livros dele, né? Não tinha olhado tudo, e só tínhamos lá juntado, mas eu não tinha passado um por um. Aí eu fui tomar banho, pensando, né, no verbete, pensando no tema, e aí, assim, veio uma sensação muito forte de que tinha um livro muito específico, muito importante lá nos livros dele sobre esse tema, né? E uma coisa assim, quase como que eu enxerguei a parte onde estava, muito interessante. Aí fui lá e encontrei um livro excelente chamado História da Leitura, né? Do Stephen Roger, que realmente foi uma base muito grande para esse meu verbete aí. Então, assim, tem muito... O professor Valdo conta N casos de sincronicidades com livros. O professor Pedro Fernandes tem... Posso contar uma que aconteceu essa semana passada? Eu dei um curso com o professor Moacir, né? Ele me convidou, e o professor Luiz, sobre desperticidade. E eu estive no Rio há umas 3 semanas. E eu passei numa livraria e eu entrei na livraria e bati o olho no livro. Eu já tinha o livro em inglês. E eu vi o livro em português e fiquei impactada. Falei, nossa, não sabia que esse livro estava traduzido. E é um livro que eu tenho uma relação forte com ele. Não sei exatamente ainda por quê. Quer dizer, comecei a... Bom, aí eu finalmente comprei o livro, trouxe para cá e comecei a reler o livro, que o meu anterior era bem antigo, nunca mais eu tinha pego. E eu me dei conta que na primeira linha da primeira página do livro, a primeira linha, fala de uma personalidade que é uma personalidade consecutiva do professor Moacir. Então, assim, foi muito sincrônico. 2 dias depois eu li aquilo e estava me preparando para dar o curso com ele. E eu encontrei esse livro, assim, eu entrei na livraria para comprar esse livro. E eu fui ao Rio e fiquei 5 dias lá e nem sabia que o livro estava traduzido. E claro que eu dei de presente para ele. Então, assim, é direto, né? Agora você começa a puxar o fio da meada e... Agora, dentro dos fenômenos, isso aí é uma coisa que, apesar de que a gente coloca como direto, às vezes a pessoa pode banalizar, e eu acho que é interessante a importância num assunto de valorizar o holopensene bibliográfico. Porque eu me lembro que, quando pequeno, minha mãe, ela é jornalista, sempre teve contato com escritores, a gente sempre ganhou livros dos autores, porque ela cobre lá em Porto Alegre ajuda a Feira do Livro, então a gente sempre tinha os livros. Isso seria um traço assim, que eu tenho, o holopensene bibliográfico.
eu colecionava disco de bandas de rock, aí eu gostava, tá, tinha um processo de colecionador, mas eu sempre fui levando muito tranquilo, isso, ok, isso faz parte. E quando eu estava vendo as questões dos fenômenos, e eu era muito específico no livro Projeciologia, foi o caso que eu estava contando antes aqui no início, a tertúlia, eu tive já 3 casos assim que foram muito para comprovar, e aí a gente se atenar à importância do holopensene bibliográfico na execução da ProEx. Porque foi o caso que eu digo do livro, da obra Phantoms of the Living, que é uma obra rara do século XIX, em 2 volumes, e o Valdo sempre ele exaltava muito que tinha essa obra aqui na holoteca, só que ela não estava num estado muito bom. E aí, um dia, eu estava no quarto, e aí veio aqui eu morava aqui no CAEC, e veio a inspiração, entra no computador e procura pela obra, porque eu não conseguia nem em PDF, nada, na época, isso foi em 2006, e naquele dia tinham colocado para vender no eBay. Estava para vender a obra com a carta do autor, de 1800 e pouco, e praticamente nova edição, que saiu, era do autor a edição, e que foi cedido para a biblioteca da SPA. A gente diz assim, isso é raríssimo, raríssimo, para conseguir essa obra. E compramos, né? Eu lembro que foi o Leonardo Firmato intercedeu, a gente comentou um pouco antes da edição do Valdo, pela questão que ele fala da aparição de Zéfiro no século XIX, na Cornualha, e isso tinha a ver que era o processo do holopensene em inglês. Conseguimos a obra e ela está aqui na holoteca. A segunda foi recentemente, que eu disse que era uma outra obra de ectoplasmia e que também, foi ter a exposição da holoteca, a Nara me pediu para olhar e eu vi, está em muito má conservação, está caindo a capa, tudo. E vi a inspiração, coloquei na internet a edição, primeira edição, a biblioteca de algum espírita que dessomou, e estava no Mercado Livre, e nós compramos a primeira, novíssima, está com o Everaldo, que vai agora para o Mega Centro Cultural, e não dá para acreditar o nível que estava a obra, também era raríssima. Então, e eu me lembro uma vez também, procurando livros que eu fui passar, e eu estava procurando uns livros do Zé Igual, eu não achava, e aí lá em Porto Alegre, indo vários sebos, eu parei e veio aquela inspiração. Eu ia desistir, eu tinha dito, não encontro, né? Aí eu ia para casa, a inspiração, olha para frente, aí tinha um outro sebo, eu disse, estão lá. Aí eu fui lá e tinha as 3 obras. A partir daí a gente começa a ver, mesmo uma diferença que eu pensava, tem o autor de livro, a gente tem aqui um amigo que no CAEC, que é meu amigo, muito meu amigo, escreve vários livros, ele não tem tantas questões de obras assim, ele não tem o processo da coleção, apesar de escrever muito. Eu tinha mais essa questão de colecionar, de estar atento a valorizar essas obras. Então, isso é uma coisa de prestar atenção, e eu gostaria que tu falasse um pouco dessa diferença. Existe o autor, pessoas que têm uma facilidade para a escrita desde pequeno, mas ele não é aquela pessoa tão assim de ter essas sincronicidades com livros, como a gente fala do fenômeno clássico aí da bibliomancia, por exemplo, ele não tem tantas vezes essas obras raras, não dá valor. Enquanto que tem aquela pessoa que é mais colecionador. Então, diferenciar um pouco, porque os dois são holopensenes bibliográficos, mas eles têm uma diferença. Eu acho que tem muito a ver com o objetivo, a intenção, a intencionalidade, o que a gente pretende fazer com essas coisas, com o livro, por exemplo. Então, eu percebo que as sincronicidades com livros, para mim e outras pessoas relatam, certamente cada um aqui tem uma história de sincronicidade, várias histórias, tem muito a ver com o momento, o objetivo, o foco daquele tema, daquele assunto, daquele livro. Principalmente quando está se produzindo alguma coisa, provavelmente um verbete ou um artigo para o próprio livro, uma GESCOM mais tarística, assistencial, eu percebo que isso aumenta, isso é potencializado. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? Mesmo que um autor aí de best-sellers, de romances água com açúcar, enfim, né? Desses livros completamente descartáveis, ele também pode ter um holopensene bibliográfico, mas a característica, tanto que você vai ver, que o verbete ele tem uma tematologia neutra, porque não é porque é livro que é bom, e não é porque é holopensene bibliográfico que tem que ser só homeostático. Então, acho que é nesse sentido, né, Gabriel, que a gente tem um aporte maior, né, nesse sentido, de sincronicidades mais pontuais, que venham enriquecer
que venham ampliar a visão que a gente tem em determinado tema, uma fonte que cai na mão, que é super importante, né? Ou um livro que cai na mão, que tem uma bibliografia riquíssima, que vai enriquecer demais, né? Às vezes não é nem o próprio livro, é a bibliografia daquele livro que vai te ampliar. Então, eu acho que tem, no nosso caso, tem a ver com isso, quando tem esse objetivo, né? Mais tarístico e interessencial. Eu te pergunto pela questão de talvez a Minha pessoa opinião, né, Gabriel? da pessoa tentar tirar o proveito. Existe, então, esse holopensene dos colecionadores. É uma coisa que Também, eu me lembro que o Valdo falava também. muito. Isso é uma discussão que, se a pessoa ela tem conhecimento sobre algum assunto, ele valoriza mais coisas que as outras pessoas não valorizam sobre aquele tema. Então, tem pessoas com holopensene de colecionador. As obras aparecem para elas. Em tese, o colecionador de livros, nós estamos falando de livros, né, basicamente de livros, ele é também um grande leitor. Assim, em regra, né? Há exceções também. Tem gente que coleciona livro para ficar bonito na parede. Mas, né, eu acho que o colecionador de livros, ele também é um grande leitor. Ele valoriza o conteúdo também do livro, não apenas o objeto, né? A gente vê aí grandes pessoas com bibliofilia. A gente tem aí, no caso brasileiro, o Mindlin, né? com a biblioteca agora doada à USP, enfim. Ele era também um leitor bastante qualificado, não apenas um colecionador de livros. O Ivo quer comentar? Rapidamente. Não, além do holopensene, da questão do estudo e das coleções, tinha uma coisa que me chamava muito a minha atenção na interação que eu tinha com o professor Valdo, que era a questão das doações específicas em momentos inusitados. Eu tinha um livro sobre a história da Grécia que eu queria doar há algum tempo. Era um livro todo ilustrado sobre a história da Grécia, que fazia parte de uma coleção. E eu queria doar aquele livro para a Holoteca já fazia algum tempo. E eu acabava me enrolando, não sei o que acontecia, eu não entregava o livro. Um belo dia eu peguei o livro, agora é hoje. Hoje esse livro vai, tá? E o professor Val, naquele dia, resolveu falar de Grécia. Tá? Não, e não foi só isso. Ele abriu a página do livro onde tinha o processo da retrocognição dele. Tinha um cenário no negócio da Grécia, e aquele livro é peculiar, porque normalmente livro de Grécia é só aquele monte de ruína, né? Pedra para tudo quanto é lado de ruína. Aquele não, era um negócio colorido, era um cenário colorido, e ele abriu o livro, e eu entreguei o livro para ele fazia alguns minutos antes. Tá? Então tem algumas coisas assim que me chamam muito a atenção desse processo de sincronicidade. Naquela circunstância, naquele momento, naquele jeito. Tá? Isso aí foi uma sincronicidade que eu lembrei aqui. O professor eram sempre mega sincronicidades, né? Era uma coisa bastante maior. Eliane, parabéns pelo verbete. Obrigada, A página 12 é a argumentologia, não sei se você já falou, é o retro-holopensene bibliográfico. Por que você colocou aí o exemplo do século XII? A exemplologia, ela é uma seção do verbete que você pode, assim, dar um exemplo bem específico. Eu estou fazendo aqui realmente uma hipótese, né, de que, no caso, a pessoa que já era autora de livros, já mexia com isso, era intelectual, trabalhava bastante com esse objeto e com esse holopensene desde o século XII, ele já vem, né, o holopensene bibliográfico dele já é bem mais antigo. Agora, no caso específico, eu tenho uma afinidade muito grande com a Idade Média, eu estudo a Idade Média, já escrevi sobre a Idade Média e tenho algumas hipóteses pessoais minhas de ter trabalhado com livros na Idade Média, por isso que eu especificamente nesse século, né, XII, por isso veio esse exemplo, né? E o outro exemplo, claro, o Neo, hoje a gente aí está produzindo, enfim, os autores atuais. E por que chamou a sua atenção, legal? Eu imaginei que tivesse relação com você, no caso, se você tivesse vivido nessa época e escrito alguma questão. Não sei se você está estudando alguma coisa nesse sentido, ou se tem alguns indícios. Eu estudo os intelectuais da Idade Média, me chama muita atenção, porque desde
na escola fundamental, no ensino médio, sempre que vinha aquela ideia da Idade Média como o pior período de toda a história da humanidade, aquilo me era desconfortável. Eu disse, não, eu vou estudar mais a Idade Média. Né? Deve ter acontecido alguma coisa interessante lá também, né? Não deve ter sido só aquela grande noite escura, né? As trevas. Enfim, deve ter tido um pouco de luz. Então tem até um verbete chamado Medievo, que coloca bem essa questão. Tiveram, claro, coisas muito sérias, mas teve muita coisa interessante na Idade Média. O livro, o códice, esse modelo de livro aqui, em folhas assim costurado aqui, de um lado, foi inventado na Idade Média. As principais universidades do mundo foram, hoje, as maiores, as principais que existem até hoje, elas foram criadas na Idade Média. A Escola de Salerno é da Idade Média, enfim, teve muita vida inteligente também na Idade Média. Legal. E eu pesquiso uma retrocognição que eu tive num curso de formação do pesquisador, que era do IPC ainda lá atrás, de ter sido um monge copista, de ter trabalhado em mosteiros copiando livros. Então, é por isso que esse vinho aí eu já boto aqui uma senhazinha para mim mesma aqui nos verbetes, sempre que eu posso dou um toquezinho em relação à Idade Média. Então confirmou a minha percepção. Eu tinha uma pergunta também para você, Dulce. Sobre esse livro que você comentou, você poderia falar o título? Me despertou um pouco a curiosidade. Se o microfone está desligado. Eu acho que desde o começo, Então, o primeiro livro é A Arte da Memória. E eu não vou lembrar a editora, mas você acha facilmente. É Francis Yates, Y-A-T-E-S. E essa arte da memória, esse tema me interessa muito. Eu estudo isso há um tempo e é justamente uma arte desenvolvida pelos antigos, principalmente em função da oratória. Antigamente não tinha notebook, nem papel para escrever os discursos. Então, eles desenvolveram toda uma técnica para a memória, né? A memória das coisas e a memória das palavras. Então, é muito interessante. E a base disso tudo, dessa técnica, dessa mnemotécnica, é a questão dos locais. De você gravar para cada local, você coloca um objeto. O negócio é sofisticadíssimo. Na prática, é obscuro até na prática, como que eles faziam isso de fato, porque tem pouca coisa escrita original sobre o assunto. Mas a base era a questão de você colocar um objeto em cada local, para você fazer uma sequência e conseguir memorizar. E justamente quem criou essa, não é quem criou, a origem disso tudo, dessa técnica, foi um antigo poeta, né, que é o Simonides de Cel. E esse livro, ele fala disso tudo, né, ele relata essa história toda. E eu inseri isso no meu primeiro livro. Eu inseri essa personalidade, enfim, e foi isso. Mas, por que eu acho que eu dei uma volta a mais, né, do que você perguntou? Pronto, eu respondi, era o nome do livro, pronto. Senão eu vou começar a falar aqui dessa história e vai embora a tertúlia. Foi ótimo. Tudo bem. Como? Ah, sim, Giordano Bruno e a Tradição Hermética, da mesma autora. É um livro maravilhoso, eu recomendo para todos, é muito bom mesmo.
E esse está esgotado, mas que nem você falou, né, Gabriel? Está disponível. Você encontra em sebo ainda e ele está disponível. Eu nunca peguei em PDF, que eu tenho impresso, né? Agora, tudo bem, então? Eu só queria tocar a questão da Idade Média. É o seguinte, a Idade Média ela teve um resplendor grande a partir justamente do século XII e XIII, quando foram traduzidas as obras, aliás, do árabe para o latim, porque os romanos não traduziram a obra de Aristóteles, depois de Platão. E aí a Idade Média teve muita coisa rica em termos de ideia, de filosofia, apesar que eles eram obrigados a misturar a filosofia com a religião. Eles tinham que fazer média com a igreja, mas assim mesmo houve um esplendor grande. Agora, o final da Idade Média foi super importante para desembocar na Renascença, que foi a questão, já germinou dali e deu na Renascença, que é a Renascença que foi, vamos dizer, a coisa maior, para depois que veio outras coisas, como iluminismo, tudo, mas começou tudo germinado aí. Então, quem fala... Eu já vi gente até com doutorado falar, meter o pau na Idade Média, falava, tudo bem. Mas, na verdade, quando a gente lê dos autores, filósofos, todo mundo fala que a Idade Média foi muito mais importante. Ela teve uma fase antes aí do século XII, XI, que realmente não tinha nada, mas quando vieram essa herança grega que desembocou nela, apesar da religião misturada, ela foi muito importante. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá. Continuando aqui as perguntas, e na paradoxologia, na página 12, você poderia abordar o paradoxo da doação de livros pela Consim, poder ampliar o holopensene pessoal bibliográfico? Pois é, né? Isso parece quase que... Quer dizer, é paradoxal, mas é também quase lógico, né? A pessoa que... Quanto mais a pessoa doa livros, quanto mais a pessoa, de alguma forma, faz chegar às outras consciências, né, livros, até em forma assim de patrocínio financeiro, de mecenato, ou, enfim, do seu próprio acervo pessoal, ou de compra para doar para locais específicos, mais aumenta, parece que ela está se desfazendo do livro, mas mais aumenta esse vínculo dela com o processo da escrita e do livro, né? Então, só amplia o holopensene bibliográfico dela. É paradoxal, mas também é bastante lógico dentro do paradigma consciencial, né? Agora, na pensenologia, lá na página 10, final da penúltima linha, ele gostaria que você fizesse uma abordagem sobre a fixação multissecular da bibliopensenidade. Sim, a bibliopensenidade, né, que é a questão dos bibliopensenes, que é a base, que eu chamo de unidade de medida do holopensene bibliográfico. Então, a fixação multissecular. Então, como a gente começou a falar no início do verbete, nós não construímos esse holopensene bibliográfico numa existência apenas, numa vida apenas, com certeza. E lá na página 13, na tipologia, eu coloco exatamente... praticamente tudo que eu encontrei, 36 diferentes atividades envolvidas com a questão do livro, porque o holopensene bibliográfico não é só de quem foi autor, de quem foi mecenas, de quem teve uma biblioteca, né? Mas também de todas as muitas atividades envolvidas com a produção do livro. Né? Então, aqui tem 36 atividades, algumas já, né, que não existem mais, mas, enfim, tudo isso, talvez numa existência, a pessoa tenha sido apenas, e é muito, um tipógrafo. Né? Numa outra existência, ele foi um encadernador, né? Apenas. Numa seguinte, ele foi um alfarrabista, um livreiro, uma pessoa que comercializava livros. Enfim, então, esse holopensene, ele foi se construindo ao longo com muitas atividades diferenciadas, né? E não apenas. Aí, essa ideia de que essa bibliopensenidade, ela tem essa faceta multissecular. Claro, que o melhor mesmo de todas essas
essas atividades, né, principalmente algo que a gente valoriza muito aqui, incentiva muito, entendendo a razão disso, né, que é o autorado, né, o autorado de livros, né, além de um bom leitor, um bom estudioso, mas também o autor de livros. Então, essa ideia é uma ideia bastante simples aí, a pensenologia. Agora, Eliane, isso aí que você falou, porque foi uma coisa que uma vez me tocou muito. Eu trabalhando com o Valdo na época no Holociclo, entre 2002 e 2013, eu me lembro que eu tive 2 flashes, e uns 2, 3 algumas vezes, fenômenos de retrocognitivos. Um que me chamou a atenção era, eu falei para ele assim, ele na hora ele virou e disse que eu estava tendo uma retrocognição, né, que ele estava na minha frente, e eu me vê como copista. Um outro, eu mexia nos livros, eu estava carregando um monte de material para o Cosmograma, e eu parei, ele viu que eu também me descoincidi, e eu comecei a ter uma cena, ele só falou assim, você está lembrando a tua vida com os butins, que era a questão do saque de guerra, porque em alguma coisa que eu mexi com belicismo, mas eu valorizava livro, então a gente fazia saques, mas levava os livros. E também de vidas também, uma com a Kátia, que eu me lembro que eu falei que era numa biblioteca também, que aí não é aquela questão de vidas que a gente pensa, tá lá, como você falou, a pessoa como um autor, mas era cuidando, valorizando aqueles processos das obras. Isso, de alguma maneira, fica no saldo evolutivo da pessoa, e o que culmina que hoje, muitos de nós, quando estamos aqui, né, cada um tem a sua história ali, mas ela ampliar, não pensar só como o autor, ver que são várias, o autor é o top, né? Mas... E nas guerras havia muita pilhagem de bibliotecas, né? Nem todas eram destruídas, mas havia muita pilhagem, havia encomendas para levar livros. Era um mercado que tinha muito valor, livros, né, eram livros raros, principalmente, valiam muito. Então, também como espólio de guerra, muitas bibliotecas eram pilhadas. E a gente teve muitos papéis, né? Vai saber em que momento a gente também talvez não participou de algo nesse gênero aí, Agora Gabriel. eu estou sabendo quem foi que roubou meus livros no passado, bicho. É óbvio que eu estou brincando. Nos livros, o Valdo virou para mim e disse assim, mas o Valdo chegou e disse assim para mim, que é só uma coisa, tu não vai me roubar nenhum como tu já me fez. Eu disse, não, nessa não vou, não. Tá. Eu ia dar uma sugestão, se é que já não está aqui em outra parte do texto e eu não vi, tá? Que é a questão da parafatologia. Sim. Para colocar a psicometria bibliográfica, tá? Bibliomancia também, bem lembrado, ok? Interessante. Isso eu aprendi com o professor Valdo, quando eu trazia para ele uma série de livros sobre o nazismo, ele colocava os livros na frente dele e ele procurava escolher qual que era o livro que tinha mais energia, tá? Sim. E ele fez isso algumas vezes, tá? Engraçado, esse aqui tá cheio de energia. Pega esse aqui, tá? E essa era uma tecnologia bem... Eu tento fazer isso, claro que não é com a mesma competência, tá? Mas eu acho que é um dado que pode ser colocado. Muito bom, Ivo. É uma ideia bem interessante. E eu quero aproveitar, Ivo, porque o professor Ivo Valente, essa plateia hoje está extremamente de acordo com o tema do verbete, né? E é tão forte que o nosso Holopensene bibliográfico, que o professor Valdo Vieira encomendou o ano passado para a gente aqui um curso chamado Leitura Lúcida, né? Então, esse curso, ele encomendou um curso e depois um livro. E neste curso já tem 27 aulas no estilo TED, né? E nós temos 2 aulas que o professor Ivo Valente aí gravou para nós nesse curso. E uma delas é muito interessante, que é a leitura de temas nosográficos, que é uma especialidade do professor Ivo, de como ele lida, de como ele faz para ler temas nosográficos. E outra aula dele é sobre técnicas de leitura. Também a professora Dulce Dal tem uma aula aqui muito interessante, que se chama Leitura de Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, dá assim, dicas bem interessantes de como ler os verbetes, de como tirar melhor proveito da leitura dos verbetes. Então, esse curso, gente, ele é extremamente dentro do tema, e eu vou aproveitar para divulgar ele aqui, se vocês me permitem, o jabá. Começa agora, em março, a 3ª turma, dia 6 de março, e ele é totalmente EAD. A pessoa pode fazer aqui presencial os módulos conosco, no CIEC, que só são
4 módulos presenciais, mas ela pode fazer totalmente AD, e é muito interessante, dinamiza muito, são 27 especialistas, inclusive uma entrevista com o professor Valdo sobre leitura lúcida, sobre como tirar melhor proveito da leitura, visando a escrita, visando o processo da GESCOM. Então, fica a dica aí dentro desse verbete, eu não podia perder essa chance. É a terceira turma, Eliana? É a terceira turma já, então acho que vale a pena, assim, pessoal de fora, os teletertulianos, que às vezes não conseguem estar aqui, né? Esse curso ele tem tido resultados bem interessantes, da primeira e segunda turma. Agora, aqui na polinomiologia, na página 12, você pode detalhar o polinômio revista, jornal, livro, enciclopédia? Pois é, aqui tudo tem a ver com esse Holopensiane, né? E é quase como se fosse assim um crescendo, né? Lê ou escreve, né? A revista, jornal, livro, enciclopédia. Ou seja, a gente pode começar, né? Aí poderia estar inserido o verbete também. A gente pode começar com artigos, né? E depois chegar na escrita de livro. Agora a gente tem os desafios dos dicionários também, da lexicografia, e muitos de nós, hoje mais de 520, né, pessoas, pesquisadores, também já são enciclopedistas, ou seja, já colaboram com, no caso aqui, a enciclopédia da Conscienciologia. Então, tudo isso tem tudo a ver com esse Holopensiane que a gente está discutindo hoje. Eliana? Pois não? Aqui. Efeitologia, o efeito potencializador da qualificação da biblioteca pessoal. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre si. Certo. Eu percebi isso no meu caso pessoal. Hoje, eu praticamente não compro mais livros assim, apenas por curiosidade. Assim, eu estou passando e estou numa livraria, eu estou num site procurando livro assim, sem um foco, sem matemática. Então, eu estou qualificando, né, a minha biblioteca pessoal com livros específicos de temas que eu estou pesquisando e escrevendo. E eu percebo que isso está potencializando bastante. Por exemplo, eu tenho hoje uma pequena biblioteca sobre Idade Média, né, sobre o medievalismo. Eu brinco que eu sou uma autodidata, né, em termos de Idade Média. Eu tenho também hoje já uma pequena biblioteca, quero aumentar muito, de livros sobre livros, que é uma questão muito séria. Tem até aqui um livro que nós temos no Holociclo, que é sensacional, o Dicionário do Livro. Esse livro é para ser lido assim, de A a Z, porque ele é um livro que te dá uma visão geral muito boa. Então, você ir qualificando a sua biblioteca pessoal, eu percebo que potencializa, para mim, tá me abrindo mais ideias, eu estou conseguindo trabalhar melhor, estou tendo mais produtividade, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode... Todos nós, né, acho que fazemos de alguma forma, quando a gente tem um foco e tem temas de pesquisa mais definidos, a gente vai qualificando a própria biblioteca. E eu vejo os efeitos potencializadores disso, no meu caso. Boa dica, obrigado. Eu não sei se, só para completar, quando vai escolher um livro, eu comecei a melhorar bem a escolha, que eu vou à biblioteca, aliás, à livraria, leio parte do livro, não é só a introdução, boa parte dele, e depois eu compro. Aí você tem uma ideia melhor do que... Até o professor Valdo recomendava isso também. Aperitivo intelectual. A técnica do aperitivo intelectual, né? Tem um verbete sobre isso. Não, com certeza, a gente... E esse curso de leitura lúcida fala muito sobre a questão, tem várias aulas, inclusive, que ajudam o leitor, o aluno, a escolher, a selecionar livros sobre diversas áreas. Tem sobre história, filosofia, política, sobre a antiguidade clássica, sobre psicologia, enfim. Então, você qualificar, inclusive, exatamente na hora da compra, né? Uma forma é você ler, procurar conhecer o livro. Tem outras dicas que o curso dá aqui, que é, por exemplo, ver a bibliografia, ver quem é que escreveu o livro. É uma pessoa leiga, é um estudioso, é um pesquisador? Qual é a biografia
né? Qual é a experiência daquele autor. Então, olhar várias coisas antes de adquirir um livro. Nós comentávamos no início, os livros estão muito caros, infelizmente, e tem muita coisa, e tem muito lixo editorial aí, assim, caindo pelas janelas das livrarias. Então, a gente tem que ter muita seletividade hoje na hora de adquirir. E mesmo a compra pela internet, tem que saber mais sobre o livro antes. Porque lá também, ali tem aquela sinopse lá, não quer dizer nada. Aqui no detalhismo, maniologia, aspecto favorável da bibliomania. Na questão seguinte, você estava recém comentando, até nem sei se vai caber mais essa pergunta, você concorda que determinados livros intoxicam um pouco, assim, pensene? Olha, tudo tem energia, né? E os livros, eles, conforme a temática, enfim, claro que eles fazem evocações, né? A gente falava da aula do professor Ivo, no curso Leitura Lúcida, como ler livros nosográficos. Agora, nós não precisamos fugir dos livros com temas mais difíceis, menos assim agradáveis, mais pesados, porque eles são muito importantes também para a gente pesquisar e conhecer determinado tema, determinada questão aí da história da nossa civilização. Mas saber lidar com eles que é a questão. Então, por exemplo, conselho para a pessoa olha, que sentiu assim, no meio da leitura que o livro não está contribuindo? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu comprei e comecei a mexer naquele livro Martelo das Bruxas, que trata sobre a questão toda da perseguição, da Inquisição, e com detalhes técnicos e requintes de detalhes sobre as torturas, né? E a forma como as mulheres, principalmente as parapsíquicas, eram tratadas. Eu não consegui ler e lidar com esse livro. Foi muito, eu acho que mexeu com alguma coisa que eu nem entendo direito, minha. Eu não consegui seguir adiante. Eu já li, eu tenho um livro sobre a Inquisição, mas aquele específico eu tirei da minha biblioteca e da minha casa. Eu senti essa necessidade, eu passei ele adiante. Então, você vai ter que primeiro respeitar o seu próprio fôlego, sua própria capacidade de lidar com o tema, ou o que ele vai evocar para você, às vezes até de processo de retrovidas, né? Mas, em tese, nós não precisamos apenas ter livros homeostáticos ou sobre belas histórias na nossa biblioteca, não. A gente tem aqui, mais ou menos, perceber quando um livro virou um bagulho energético, no sentido de que ele está mais, né, fazendo uma evocação que eu não consigo lidar, que eu não consigo fazer a asepsia daquilo, e aí, às vezes, o melhor, né, naquele momento, é se abster. Foi meu caso com esse livro específico. Que sugestões você dá para descarte de livros bagulhistas, que sejam bagulhos energéticos? Olha, por exemplo. Pois é, né? O que fazer? Eu passei para a biblioteca, não passei para uma pessoa. Porque uma biblioteca, de alguma forma, é um local público que muita gente circula e lá tem de tudo. Né? Eu não dei para uma pessoa, está aqui esse livro, Martelo das Bruxas, para você. Não, eu passei, aliás, eu estava contando aqui que quando eu mudei para Foz do Iguaçu, eu tinha muito livro e eu tinha muita coisa que eu disse, não, esses livros aqui eu não preciso mais agora, nesse momento, eu vou democratizar ele com bibliotecas. Eu tinha muita literatura, muito livro de livro espírita, muito livro de parapsiquismo, assim, de outras linhas, de teosofia, Rosa Cruciani, um monte de coisa assim, que Deus aquela etapa já estava completa para mim. Eu doei tudo para bibliotecas. Eu trouxe 1/3 só dos meus livros, 2/3 eu doei. Trouxe só meu filé mignon, que está aí, e agora a gente vem aumentando. Mas eu não dei para uma pessoa apenas, eu dei para bibliotecas, de escolas. Talvez seja, se alguém tem alguma outra opinião, pode ajudar aqui a gente. Talvez seja uma forma. A fala que sempre tem aqui, que era padrão, é uma pergunta recorrente que tinha para o Valdo durante as minhas tertúlias, e a resposta sempre tem alguma coisa dessa que é doar
vai para a holoteca. Manda para a holoteca lá que o pessoal ia dar um jeito, limpam, um lava-jato, porque vai ter uma utilidade muito grande. Né? Com certeza, a biblioteca aceita tudo, né? Ela é democrática, ela aceita todo o livro. Essa questão dos livros, eu acho que cada pessoa vai ter que ver para ela muito bem o que ela quer, qual que é o objetivo dela, e ver detalhadamente, porque isso é mais... Durante muito... Eu tinha uma vontade muito grande e reprimida de estudar as coisas do nazismo. Muito antes de estudar o ali. Tá? E um belo dia eu peguei um livro, achei que não, deve ser muito pesado, deve estar evocando muito assédio para mim, daí eu doei para o professor Valdo. E o professor Valdo reparou que eu não tinha... Não era isso. Que eu não tinha marcado o livro todo. Aí ele chegou assim, escuta, você não marcou o livro todo por quê? Porque eu achei muito pesado. Amarelou, ele fez isso de público. Tá? Ou seja, ele mexeu com o meu orgulho até, digamos assim, positivamente até o último fio de cabelo. Foi a partir daí que eu comecei a estudar o negócio sem mais... sem maiores problemas. Tá? E veja bem, agora eu acho que tem pessoas, por exemplo, dentro da CCCI que tem que passar longe desses livros, para ser bem sincero, na minha modesta opinião. Não sou dono da verdade não, tá gente? Pode discordar, etc, tal, mas eu acho que tem determinadas pessoas dentro da CCCI cujo negócio ainda está muito efervescente, ou que tem alguma ligação com aquela época, ou tem alguma coisa assim, que o ideal é passar longe. Eu já falei para algumas pessoas que tem que passar longe, para não encarar aqueles livros. Tá? Então, eu acho que cada pessoa vai ter que ver o seu nicho, vai ter que ver a sua situação, vai ter que fazer a sua autoanálise sobre isso. Oi, você está falando uma coisa, a Eliana também já comentou, que eu acho bem importante. Eu tive a grande oportunidade de, há uns 5 anos, ter uma assessoria da professora Kátia Aracá, que na época ela fazia esse tipo de trabalho, e ela foi na minha casa e me ajudou a fazer uma seleção da minha biblioteca. E, então, dentro dessa linha aí que você está falando, na linha da questão de descarte dos bagulhos energéticos, né? Então, ela foi me ajudando a fazer uma separação do que seria mais útil e funcional e o que eu doaria, que eu me predispus a separar livros para doação. Embora no Rio eu tivesse doado muitos e muitos, quando eu vim para cá, eu mandei, né? Foi a única mudança que eu fiz, foi caixa de livro, o resto eu não fiz mudança. Então, foi muito interessante nessa linha do que você está falando, porque aquilo me permitiu fazer uma triagem, como se fosse uma peneira mais fina do meu mega foco cognitivo daqui para frente, de interesse de pesquisa. Então, eu liberei os livros que eu já tinha lido, que eu já tinha escrito sobre, que eu não queria mais mexer com aquele assunto, e deixei livros mais focados com o meu, vamos dizer assim, holopensene atual, enfim. E eu acho que assim vai, eu acho que é um bom mecanismo esse de você, de tempos em tempos, claro, dependendo do perfil da pessoa. Tem gente que não gosta de doar livro, né? Que quer manter e expandir cada vez mais. Mas é uma dica aí para quem, né, para quem perguntou aí, é uma maneira interessante de você renovar a sua autopensenidade no sentido de convergir para algo proexogênico mesmo. Assim, olha, meu foco de pesquisa daqui, agora nesses próximos anos é esse. Então, a minha biblioteca vai ficar focada nisso, né? E aí você vai doando para outras pessoas lerem, né? Que você já usou. Agora, ele pode, realmente, o livro em casa, a pessoa tem que ter o cuidado, como qualquer outro objeto, que ele pode ser um evocador positivo ou negativo que interfira no desenvolvimento da pessoa. Eu me lembro, em novembro de 2014, eu estava fazendo muitos laboratórios assim, em 2014, e aí eu comecei a ter uns fenômenos com processos ligados às coisas da Grécia, de pitonismo e tal, e eu não estava achando alguns livros, aí eu tinha aquele desumidificador que tu põe um potinho, e eu estava colocando, estava chovendo muito, eu coloquei em casa, e aí naquele dia, quando eu sei que eu entrei em casa, eu tive um processo, vi uma consciência e vi indo em direção ao escritório, comecei a mexer com energia, e aí limpou, e quando eu cheguei no escritório, a gata tinha derrubado aquele potinho que fica uma gosma assim nos 2 livros que eu tinha, que era o Oráculo de Delfos e um outro que tinha uma página. Só que eu não sabia, eu nunca mais tinha olhado esse livro. Aquilo ali me chamou, eu me lembro que
conversei bastante com o Valdo disso daí, que era um processo de efeito físico que teve, e aí aquilo me atinou para a olhar novamente cada um dos livros que eu tenho na biblioteca, o que a gente tende a deixar parado, porque e a questão que é bem o que a Dulce falou, que eu vi que a Caixa fez, às vezes aquele livro está parado lá, é bom tu doar, ou começar a usar o livro, né? Então isso é bem importante, e pode travar a escrita da pessoa se ela tiver um determinado livro, como o Ivo falou, se a pessoa compra um livro que ela não tem cacife para mexer com aquilo, né, Ivo? E deixa em casa, e aquilo lá pode estar travancando, provocando um monte de problemas. É um bagulho energético. Agora, mas eu concordo com isso que você está colocando. Agora, tem certas coisas que são mais complexas do que a gente imagina. Livros sobre temas nosográficos que são positivos. Isso é uma coisa que me dá nó na cabeça. Foi o que aconteceu quando o livro lá... Eu fiquei assim... Pacíficos. Exatamente. Cheio de listagens e listagens de temas super nosográficos. E um detalhe, a gente às vezes pode se enganar pelas aparências. Então é bom precisa usar a técnica do aperitivo intelectual, ler a questão das orelhas do livro, dar uma paginada, ver tudo direitinho, que às vezes se for só pela aparência, sem ver energia, sem ver mais nada, a pessoa pode se enganar. Aqui em tecnologia, se você pudesse falar um pouco aqui da técnica tertuliária e também assim dentro da sua vivência como voluntária da Enciclosapiens, como escritora e leitora de verbetes, como é que isso agrega no seu holopensene bibliográfico, assim, as peculiaridades de estar vinculada à Enciclosapiens, aos verbetes? Ok, essa técnica aqui é um verbete da enciclopédia, né? Técnica tertuliária. Vale a pena aí você olhar um pouco mais, que é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui hoje e que se repete todos os dias do ano, já há vários anos, ou seja, é uma técnica de debate aberto, público, democrático, né, onde os autores, enfim, vão trazendo as suas ideias, né, e coloca e expõe essa ideia que é registrada, essa tese que é materializada num verbete, né, com esse confort aqui da enciclopédia, e que isso gera aí, né, gera muito retorno, muito feedback para o autor, principalmente, mas também, por vezes, a gente vê que encontra também eco para muitas pessoas, de alguma forma, tem um aspecto bastante assistencial. Olha, eu acho que é uma coisa bem quase lógica. O interesse pela verbetografia, quando eu mudei para Foz do Iguaçu em 2010, o primeiro curso que eu queria fazer, e que felizmente começou em seguida, era o programa Verbetografia, porque eu ficava de longe lá no Rio Grande do Sul, muito afim de fazer um verbete, quando o professor Valdo abriu, né, a possibilidade para outras pessoas também serem verbetógrafos da enciclopédia, mas eu não tinha assim, não me sentia capaz de, pegando um verbete, tentar fazer alguma coisa. Eu disse, não, preciso entender e estudar. Então, foi quase que uma coisa automática. Eu cheguei aqui e eu me inscrevi imediatamente lá no curso com a professora Rosa Nader. Ele era ainda, né, extensivo, era todas as segundas-feiras à noite. E a partir daí não parei mais. Depois do primeiro verbete do curso, e da defesa, eu aqui, né, bem cara de pau, me ofereci para a professora Dulce para ajudar a revisar verbete, enfim. E aí, claro, a gente vai, pelo interesse, pela vontade, a gente vai aprendendo, e eu ainda estou aprendendo todos os dias, né? Isso aqui é muito complexo, eu ainda sei muito pouco, né? O pouco que eu sei, eu tento colocar nos meus verbetes e também nas revisões, mas foi quase que uma atração natural, uma irresistibilidade, né, com essa proposta da enciclopédia e com a Enciclosapiens, que a gente está aí, né, e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Eu lembro que logo, acho que no dia seguinte que o professor Valdo fez o convite aqui para a gente cuidar das revisões, no dia seguinte, eu acho, teve um jantar dos amigos da enciclopédia, que você tinha acabado de assumir, você Isso, a gente estava organizando jantar. Foi bem sincrônico, foi interessante. E também tem o programa Amigos, claro, que é uma coisa que a gente chegou em Foz fazendo isso já, né? A gente já veio com esse voluntariado já específico.
Agora, por falar em sincronicidade, a próxima pergunta aqui é na parafatologia, página 11, sexta linha. Você poderia explicar a retrosenha holobiográfica grupal expressa no livro 500 verbetógrafos? Pois é, esse livro que a gente lançou agora, né, Ciclosapiens lançou no dia 20 agora de dezembro, e foi uma solicitação do professor Valdo e uma ideia, né, em cima da proposta que a professora Cida Nicolau fazia. A Dulce teve a ideia de materializar isso num livro, e o professor Valdo imediatamente comprou a ideia também. E até eu estava ouvindo, Dulce, eu estava ouvindo a tertúlia, a última tertúlia do professor Valdo, mini tertúlia, logo após a noite de gala mnemônica. E aí, que agora a Consecutivos lançou esses DVDs, e tem uma parte da tertúlia que a Rosemary Salles, vai elencando aqueles 7 livros que ele pediu. E quando ela fala do livro dos verbetógrafos, claro, na época a gente estava ainda trabalhando nele, não tinha chegado nem nos 500 ainda, ele disse assim, esse livro é muito importante, porque só com esse livro na mão, eu vou falar daquele projeto dos 1000, que a gente não sabe, eu não sei o que era. Quer dizer, então, de alguma forma, a gente vê que esse livro tinha para ele, tem para nós uma importância muito grande. É claro que é uma retrosenha, é um material organizado, prático, claro, desse momento atual, é um retrato desse momento, porque as pessoas continuam escrevendo mais verbetes, as suas biografologias continuam se expandindo, né? Mas ele é o registro muito, acho muito até bem completo, desse nosso momento atual, e que, quem sabe aí, né, em próximas ressomas a gente vai encontrar a enciclopédia, e como a gente olha hoje a enciclopédia, tem dificuldade de encontrar os autores e quem era quem, nós vamos ter esse tomo para facilitar aí a nossa vida, e quem sabe a gente se reencontre, até pelos temas que a gente elencou nos próprios verbetes, fique mais fácil, né, de se reconhecer, além da foto, além dos itens da própria biografia. Então, esse livro ele tem uma importância grande nesse sentido. Nos parece que esse é o grande objetivo dele, né? E agora fica o desafio para a gente, já que a gente não teve acesso, não pôde ter acesso ao projeto dos 1000, aí a gente tem o nosso projeto Outros 500 para fazer os 1000 verbetógrafos. E a gente inventa aí um novo projeto para esses 1000 verbetógrafos, né? Enriquecer aí essa abordagem. Exatamente. Né? Bom, vamos lá então, Eliana, na interaciologia, na página 12, por favor, ampliar a interação dos recebimentos recomendada ao intermissivista. Também, esse é um título de verbete na enciclopédia, vale a pena olhar, né, bem o verbete para aprofundar esse tema, mas, de alguma forma, o holopensene bibliográfico, ele vem também, ele se mostra, ele fica mais explicitado pelos aportes, pelos recebimentos que você tem. Então, de alguma forma, é muito comum ver pessoas que têm esse processo muito forte, desde cedo, esses aportes bibliográficos, autorais, intelectuais, isso chega muito facilmente. Agora, você dá uma utilidade para isso, você usar isso de uma forma inteligente, pró-evolutiva, interassistencial, que é a grande questão e que é o mote aqui desse verbete, interação dos recebimentos. E que é recomendada, claro, a todos nós intermissivistas, porque a gente não recebe isso, né, só porque nós somos bonzinhos, não. Nós temos uma mega responsabilidade com os aportes que a gente recebe. Com certeza. Agora, aqui na Crescendologia, Eliana, na página 12, segunda linha, você poderia explicar o crescendo renascimento com Cienciologia? Pois é, agora estou até me repetindo, é outro verbete do professor Otto Mendonça, muito bom, importante, é um verbete assim, que é uma aula, né, de história sobre a questão, né, do próprio Renascimento, mas assim fazendo uma tese muito interessante de que, né, muitas pessoas hoje aqui, muitas das ideias e principalmente as personagens, né, os atores lá do Renascimento, né, muitos estão aqui hoje com um paradigma renovado, ampliado, né, que é a conscienciologia. E acho que tem tudo a ver com o holopensene bibliográfico desse povo aí. Então, vale a pena olhar também esse verbete. Essa é uma técnica assim, que a gente tem, pelo menos eu uso nos meus verbetes, e eu uso muitos
títulos, temas de verbetes dentro do verbete, além da remissiologia, claro, quando tem a ver com o tema, né? Quando é em cima do lance. Então, é muito comum encontrar muitas referências a outros verbetes dentro do verbete, não só na remissiologia, que está sendo o caso agora dessas últimas perguntas aí. Oi. Parabéns pelo verbete. Eu sempre estou aqui quando tu apresenta, né? Que coisa boa, hein, minha amiga Graça? Coincidências. Sincronicidades. Sincronicidades. A mitologia ali. Gostaria que tu... Como hoje a gente tem essa impressão de que realmente o papel vai desaparecer, né? Que você falasse um pouco sobre o mito do livro impresso estar com os dias contados. Até eu comentei esse autor, que está na minha primeira referência bibliográfica, o Robert Darnton, que ele analisa bastante isso. Tem outros também, pesquisadores, historiadores, enfim, estudiosos sobre bibliologia, que trazem, né, essa ideia de que o livro de papel, o livro impresso, não está com os dias contados, né? Mesmo com todo o processo grande, crescente, importante da digitalização, dos e-books, de toda a informação que a gente tem, né, de forma digital, virtual, acessível aí, que ajuda muito, inclusive as bibliotecas virtuais. Hoje, a enciclopédia britânica, ela é só digital, por exemplo, né? Ela não é mais impressa desde 1982, ela é só digital. Mesmo assim, o livro impresso não está com os dias contados. Ele já perdura já há muitos séculos, né? Nesse formato básico aqui que existe desde, né, da Idade Média. O papel era muito caro, usava muito pergaminho, mas ele hoje, né, o papel está muito mais acessível, enfim, a gente produz, né, produz árvores para produzir papel, enfim. Então, não vai haver essa substituição. Diferente, por exemplo, das locadoras, das videolocadoras que terminaram, né? Videolocadora é uma coisa que se extinguiu. Agora, a livraria, a gente vê que não, as livrarias estão cada vez mais, né, livrarias novas se ampliando. Eu estive agora em novembro em Buenos Aires, e é uma cidade com um holopensine bibliográfico imenso. Eu fui a livrarias lindas, aquela Ateneu, acho que vocês conhecem, quem foi a Buenos Aires, que é dentro de um antigo teatro. É maravilhosa. Então, a gente vê que, e cheia, lotada de gente, lotada de turistas, de pessoas comprando, se interessando por livros, né? Com preços bons, mas não estava muito barato, não, professor Ivo. Olha, não deu para comprar muita coisa, também estava caro lá. Agora o peso desvalorizou um pouco. Mas, assim, é uma cidade com esse holopensene. Então, a gente vê cada vez mais grandes livrarias, mega stores. Claro que tem as digitais, as virtuais também, mas ainda o livro impresso, o papel, ele é algo que, segundo os pesquisadores, e eu torço para isso, ele não termine, ele continue. Eliana, aproveitando o link disso que a Graça te perguntou, e voltando ali na ciclologia, na página 11, o ciclo de vida útil do livro, o ciclo multiexistencial pessoal. Poderia ter aí uma relação de que a nossa relação com o livro, multiexistencialmente, ela vai muito longe ainda até que a gente parta para uma coisa digital, né? Penso eu. Sim, porque essa coisa do livro digital, da informação assim, né, num tablet, enfim, ela é super recente, né? Eu uso o meu exemplo pessoal. A minha geração, eu tenho 53 anos. Eu fui assim da extrema falta de tecnologia até a máxima tecnologia. Eu fiz uma faculdade de jornalismo todinha com máquina de escrever, com Remington. Eu lembro que quando chegou a máquina elétrica com aquele corretor, nossa, aquilo foi, na redação de jornal, aquilo foi excelente. E aí, eu lembro em Porto Alegre, na Zero Hora, quando começou a chegar os primeiros computadores no jornal, as capacitações, aquele negócio, enfim. Então, e hoje tem uma tecnologia, né, que eu nem consigo mais acompanhar. Então, eu fui da datilografia, né, e trabalhei anos em jornal com máquina de escrever, até hoje, que é uma coisa que eu nem consigo dar conta de dos editores de texto, toda a tecnologia nesse sentido. Então, ela é útil, ela ajuda, sim, com certeza, mas
de alguma forma, né, acho que o ciclo de vida útil do livro impresso, acho que ele ainda vai, como você disse, por muito tempo, e nós vamos, né, ainda mexer com, nós que temos esse holopensene bibliográfico, todos nós temos aqui, com o livro por muito tempo, e muitas ressomas ainda. Espero que sim. Agora, Eliana, na neossinapsologia, página 11, você poderia falar sobre as neossinapses oriundas da leitura de nova obra tarística? Deixa eu só complementar aqui o que ele quer citar. Recentemente, indiquei um livro, Coragem para Evoluir, a minha pretendente a duplista. Estou impressionado com os resultados neossinápticos reciclogênicos da mesma após a lida dessa GESCOM escrita pelo escriba Luciano Vicenzi. Bacana. Bacana. Olha, você já deu a resposta à pergunta, é isso mesmo, né? Nada como uma obra aí tarística que amplia bastante aí o paradigma pessoal e os resultados aparecem. Agora, na parafatologia, página 11, terceira linha, você pode explanar sobre a pangrafia? A pangrafia, ela é uma técnica muito avançada que é, vamos dizer assim, muito além da conhecida psicografia. A pangrafia é quando, né, pelo que eu entendo e conheço, pelo que eu já pude ler. Aliás, não tem muita coisa escrita sobre pangrafia, é uma coisa que a gente tem que escrever mais sobre pangrafia. É a apreensão inteira de vários fenômenos cosmológica sobre determinada questão, um parafato, uma percepção, enfim. Então, não é só receber ideia, é a ideia, a concepção. Não é só a psicografia, isso, não é isso? É muito além da psicografia. É um complexo de vários fenômenos concomitantes. Isso, que amplia muito, né, e claro, a cognição, claro que pode ser revertida em algo escrito, toda aquela fenomenologia captada, percebida na técnica da pangrafia, né? Mas ela vai muito além da psicografia. A psicografia você escreve, a pessoa dá o automatismo e vem o fenômeno só da escrita. Consciente ou não. Consciente ou não, aí varia isto. E na pangrafia, um exemplo seria, por exemplo, a pessoa pode objetivando, ou seja, escrita ou não, mas ele quer identificar, e ele tem, por exemplo, uma clarividência viajoura, daqui a pouco ele tem uma descoincidência, ele tem uma retrocognição, um acesso à central extrafísica de energia, a uma retrocognição. Então você tem vários fenômenos que estão compondo aquele para um objetivo. Até aquele fenômeno de enxergar você tem vários escrita, fenômenos, né? Então, nas paredes. E você tem modalidades de pangrafia por causa disso. Eu, pessoalmente, ainda tenho que entender mais o que é pangrafia e tentar, qualquer hora, vivenciar isso aí, porque não tem muita experiência, agora é bem importante, não. Foi ótima pergunta, porque é bem importante clarear que não é psicografia feita por conscienciólogo. Mas tem a ver com o holopensene bibliográfico. Inclui a psicografia, mas outro tipo de psicografia... ela pode ser somente... só pode estar inconsciente, ele vem um texto... É uma coisa que pode ser só mediúnica. E tanto que os espíritos acabam usando muitas vezes para identificar se ela é real ou não, apenas a letra, o que foi escrito, mas isso não basta. Ali, né? Agora, professora Eliana, sempre tive uma relação muito prazerosa com os livros e, particularmente, me senti em estado de conexão muito grande em ambientes como bibliotecas e livrarias. Descobri meu parapsiquismo nesses ambientes. Tem alguma forma de identificar melhor a relação parapsíquica que tivemos com os livros? Você continuar aí estudando e fazendo a sua autopesquisa, procurando entender, né, as suas conexões, provavelmente serexológicas, com livro, com intelectualidade, com grupos voltados a isso. Com certeza você tem alguma coisa, porque eu também, um dos ambientes que eu mais gosto de frequentar são bibliotecas. Eu passava horas e horas na universidade, no tempo livre, dentro das bibliotecas, varrendo aquilo, encontrando coisas. E livrarias também são ambientes bastante interessantes, mas eu prefiro especialmente as bibliotecas. Então, invista aí firme na sua autopesquisa, veja a sua linha de interesse dentro da questão dos livros, o que você faz, né? Qual é a sua profissão, qual é a sua história pessoal, aí você vai, com certeza, ter mais dados. Liana, parabéns pelo verbete, né, mais uma vez.
Então, eu ainda voltando na questão da mitologia, sei que tu já respondeste, quando você estava falando ali, eu também lembrei que a questão do pessoal que está levando os livros para a África, né? Para o contato com os intermissivistas de lá. Nós, por exemplo, ali da editorial, a gente tem enviado revistas da consciência para o pessoal distribuir lá, né? Então, por isso, eu acho que vai levar muito tempo ainda, né, para essa questão de desaparecimento dos livros, porque escrito, no caso, né? Porque o Valdo sempre falava, né, que era a importância do intermissivista ter esse acesso, né? Eu digo assim, direto com a escrita mesmo, né? Para reconhecimento, né? De todo o processo nosso da conscienciologia. Então, eu até hoje, no início, eu estava em casa te escutando quando você falou, desde criança, né, que tu tinha o aspecto aquele do livro, da tua preferência. Eu relembrei do meu fato, né, de infância também, que como eu vim cedo do interior, eu lembro assim que eu tinha que deixar determinadas coisas, mas uma caixinha lá que tinha meus livros, isso aí nunca eu deixei, né? Eu trouxe desde lá, podia deixar minhas roupas, tudo, né? Como agora estou aqui, tive que deixar determinadas coisas, tudo, né? Mas os livros não, né? Aquele apreço por pegar o livro que eu sinto hoje, né? Assim, se não tiver o livro, me parece assim, né, que ainda vai demorar bastante, né, para desaparecer mesmo a questão essa, né? Como você vê já viu um consenso. Isso. A questão lá da África, né, que tu tem esse conhecimento, né? O que tu tem a dizer também a respeito disso, desse acesso quando o intermissivista chegar lá? Pois é, tem o verbete bibliodiáspora, né? Que já foi defendido? Tem né? o Bíblia Itinerância, da professora Kátia, e tem o Bibliodiáspora, do professor Tony. Os dois tratam desse assunto, da questão da distribuição de livros, né? Um é mais específico, o foco é no itinerante, no professor, no intermissivista, ou não necessariamente, mas na pessoa que viaja, no viajante, né, que distribui os livros. E a bibliodiáspora é mais genérica, né? Porque, eu não sei se você sabe, Terezinha, mas isso colocado aqui pela própria professora Kátia, né? Hoje é a TARES que é possível ser feita na África, é a distribuição de livros. Não dá ainda para se chegar e dar aulas, fazer cursos, porque a gente está ainda começando, né, com o Holopensene inicial das ideias da conscienciologia. Então, isso tem que ir aos poucos, né? Então, para você ver a importância do livro, né? Começando com o livro, abrindo a picada, vamos dizer assim, de um neoparadigma no continente, né? Então, bem sério, realmente. Acho que muito bem lembrado, Terezinha. Até poderia ter incluído aqui no verbete, não? Porque esse tema é enorme, É enorme, não dá para colocar tudo. Nossa, é muita coisa. Mas acho que você fez um excelente recorte, ficou muito bom. Beleza. Agora, Eliana, aqui na tipologia, na página 13, favor comentar os itens serzidor, o item 3, e 36, vocabularista. Serzidor e vocabularista. Serzidor é o nome da pessoa que serzia o livro, né? Tanto costurava o livro, mas também tinha a ideia daquela pessoa que compilava os textos. Até um lado meio pejorativo. Isso, né, exatamente, as duas coisas. E o outro item, por gentileza... É o vocabularista, o 36. Certo. O vocabularista... quem organizava a pessoa, tinha essa função específica de quem organizava os vocabulários dentro de determinadas obras, principalmente obras de referência. Agora, Eliana, tem uma última pergunta aqui, que ele gostaria que você comentasse a frase enfática. Enfática. Então, tenta assim, realmente resumir tudo que eu trouxe aqui hoje, que a construção desse holopensene bibliográfico pessoal resulta de inúmeras vivências, vidas, existências, em funções, né, diversificadas, não só de autor, dedicadas aos livros, entre elas a de autor. E essa última, então, a de autor, é uma condição que a gente recomenda que ela seja atualizada a cada anel ressoma, que nós prossigamos, né, nesse autorrevezamento, temos de autorado cada vez mais lúcido e tarístico, que a gente prossiga aí reforçando esse holopensene bibliográfico pessoal através do autorado
tarístico, conscienciológico, lúcido, enfim. Então, essa atualização é ultra séria, né? É muito importante isso que você colocou. Seríssimo. E, então, viva aí a nossa produtividade conscienciográfica, né? Para que a gente possa acessar numa próxima em nova condição evolutiva, né? Para a gente seguir adiante com as verpões. Vivam os livros, né? O livro é um valor fundamental para nós. Viva os livros. Isso mesmo. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. Professora Eliana, muito obrigada. Aguardamos aí os próximos verbetes. E vamos então aos nossos anúncios. Obrigada a todos aí, equipe do Tertuliário. E até a próxima, na verdade, até amanhã, próxima tertúlia. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. Ivo, com atendimentos pontuais gratuitos da OIC, e a Fernanda, com o curso Leitura Lúcida. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de divulgar os atendimentos pontuais gratuitos que a OIC está oferecendo. Tá? Então, toda terça-feira, às 18, 19 e 20 horas, a OIC está oferecendo atendimentos consciencioterápicos pontuais com total gratuidade. Toda terça, às 18, às 19 às 20 horas, lá no campus da OIC. Para chegar nesses atendimentos, é preciso agendamento prévio, entrar em contato com a equipe de agendamento da OIC. O telefone da instituição é 3025-1404. Repetindo, 3025-1404. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de complementar aí as informações sobre o curso Leitura Lúcida, que esse é um curso do CAEC que visa otimizar a criticidade e a tecnicidade em relação às leituras. Ele está estruturado em 4 módulos, e nesses módulos vão ser trabalhados os seguintes temas: a organização dos saberes, a leiturofilia crítica, técnicas de leitura, a questão da antidispersão, a leiturometria, para ver a qualidade dessa leitura, né, que é feita. E no último, ele dá ênfase na temática do ler para escrever, né, como que a partir da leitura eu posso também desenvolver a escrita tarística. Então, esse curso ele é tanto em EAD quanto presencial, e durante esses módulos são várias aulas, vários temas que a pessoa vai estudar, também pode contar com o acompanhamento de um preceptor, né? Então, são muitos temas aí, como, por exemplo, a questão da leitura de dicionários, né? Não é a consulta de dicionários, mas sim a leitura de dicionários, né? Entre diversos outros temas. São 27 aulas gravadas que a pessoa poderá estudar. Então, convidamos a todos, né, para fazer suas inscrições, para quem puder participar. A próxima turma começa dia 6 de março, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652, 45 é o código da área, né? E caec@caec.org é o e-mail. Boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Linguagem, especialidade Comunicologia, e o verbetógrafo Eucárdio de Russo. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.